Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo ou minha amiga dentista. A primeira aula de aquecimento para nossa jornada. A aula de hoje eu vou falar sobre como construir lentes em resinas com naturalidade e previsibilidade. Esse é o assunto central da nossa aula, mas eu quero já te explicar que essa é a primeira de uma sequência de 10 ou mais lives, aulas, que vão acontecer nos próximos dias, onde eu vou te explicar tudo o que você precisa aprender sobre lentes em resinas. Hoje, eu estou aqui para falar sobre construção de lentes em resinas com naturalidade. E eu quero que você seja bem-vindo para a nossa primeira aula de aquecimento. Aquecimento para quê? O que vai acontecer daqui a uns dias? A gente está ligando os motores para fazer o quê? A gente está ligando os motores para fazer uma jornada que vai acontecer daqui a alguns dias. Eu vou explicar mais sobre essa jornada. O nome dessa jornada será Imersão Freehands, imersão a mãos livres, naturalidade em 3 camadas. Antes que a gente comece a aula de hoje, antes que você comece aí a se ambientar com a nossa aula, então eu quero pedir para você que está chegando ir para um ambiente mais particular, para você assistir, entender, ter mais clareza sobre o que eu vou falar. Eu quero pedir para você não ficar com a tua atenção dividida com a família, com a TV, com a cozinha, com outro assunto que você tiver aí nesse momento. Talvez você esteja fazendo uma janta, talvez você esteja jantando, talvez você esteja no trabalho ainda, voltando para casa do trabalho, talvez você esteja em casa. Então eu quero pedir para você dar foco total ao que a gente vai falar aqui. Mas, antes da gente começar, eu quero perguntar, eu quero entender quem está aqui comigo. Talvez você que esteja aqui esteja assistindo a primeira aula. Talvez você que esteja aqui esteja sentindo já alguma aula minha. Talvez você já me conheça, talvez você já tenha assistido no passado uma aula minha. Talvez você saiba quem é o Rafael, talvez você não saiba, caiu de paraquedas nessa live. Então eu quero te explicar o que vai funcionar, como funciona a minha trajetória, como funciona essa sequência de lives. E se você caiu de paraquedas, se você está aqui pela primeira vez, é a primeira aula minha, você vai ver um chat aqui do seu lado, onde tem pessoas mandando boa noite e tudo mais. Eu quero que você digita aí a palavra novato. Me manda para mim. A primeira aula que você está assistindo, digita aí novato. Se é a segunda, terceira, quarta ou mais aulas que você já me acompanha aqui, você já é um velhaco, você já é de casa. Então, digita aí velhaco. E além de digitar novato ou velhaco, eu quero que você fale de onde você é. Coloca aí. Ô, olha aqui, eu sou de Goiás. O Rafael, eu sou goiano, sou de Goiás. Nesse momento eu estou em Anápolis, na minha cidade. E talvez você seja do Espírito Santo, talvez você esteja na Bahia, no Acre, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Então, talvez você esteja longe ou perto de mim. Manda aí para ver também no comentário de onde você está falando, tá bom? Já para os novatos, tá? Ó, tô vendo a galera comentando aí. Bom demais. Já para os novatos, e se você não conseguiu encontrar o chat ou comentar no chat, talvez é porque você não tem uma conta Google, uma conta no YouTube logada. Talvez você não fez o seu login. E aí ele não permite você fazer um comentário. Então, se possível, na próxima aula, não precisa ser agora, não precisa ser hoje, mas na próxima aula, faça o login, entre com o login para você poder participar melhor das nossas aulas, tá bom? Então, a primeira aula de aquecimento vai começar agora. E antes de começar, eu quero te explicar, ou explicar para o novato, para você que é novato, para você que está chegando agora, a primeira, a segunda aula, talvez, quem é o Rafael, tá bom? Rafael Pascotto, sou dentista há mais de 11 anos e nos últimos 6 anos eu vivo de lentes em resinas. A minha missão aqui é fazer você se transformar num resineiro de verdade. Existem os faceteiros e existem os resineiros. Resineiro é aquele dentista que, mesmo que ele nunca tenha feito uma lente em resina estética, um trabalho de resina estético, ele tem vontade de aprender. Ele quer fazer com capricho. Ele quer entregar o melhor dele. O faceteiro é aquele dentista ou aquela dentista que só pensa no din-din. Din-din é importante? O cash é importante? A bufunfa é importante? É. Ela é importante para você, é importante para mim quando eu estou atendendo um paciente. Mas é o mais importante? Não, não deve ser. O mais importante deve ser o teu reconhecimento profissional,
O mais importante deve ser você ter a segurança que você consegue resolver qualquer tipo de caso estético com lentes em resinas. O mais importante é você poder viver de lentes em resinas, trabalhar 4 a 5 horas por dia e poder viver disso aqui. E é isso que eu quero te ensinar nessa sequência de lives e na semana que vai acontecer também a jornada da imersão Freehands, tá? Eu vou começar a mostrar para você o que é a imersão Freehands. A imersão Freehands vai ser um evento que vai permitir com que você assista e entenda a construção completa de um caso de lentes em resinas. Como funciona isso aqui? Nos dias 6 e 7 de junho, 6 e 7 da agora, do próximo mês, esse mês 6 que a gente vai entrar agora, vai acontecer a imersão Freehands, um evento de 2 dias, onde eu vou construir lentes em resinas naturais de alto padrão, estratificadas, com apenas 3 camadas de resina. Então você vai acompanhar e você vai entender a execução ao vivo, direto do meu consultório, de 10 lentes em resinas em um paciente real. E vai sair com um protocolo totalmente estruturado para você eliminar qualquer aspecto artificial e qualquer dúvida que você tenha para fazer lentes em resinas. Porque talvez você já faça e quer melhorar os teus resultados. Talvez você nunca fez. E você precisa começar a entender esse mundo para você ter segurança de fazer as suas lentes em resinas. Só que esse evento, ele tem um valor de investimento. E esse valor de investimento não é um valor alto. O valor de investimento nesse momento é R$ 39,90. R$ 39,90. Mas por que que é esse valor de R$ 39,90? Por que que esse valor é tão barato e você vai entender tudo, você vai assistir um caso completo? Por quê? Uma imersão nesse nível, de 2 dias tão completa assim, tem um valor de investimento de R$ 39,90. Porque o meu objetivo nessa imersão não é lucro, eu não quero lucrar com essa imersão. O meu objetivo é trazer os dentistas certos para dentro de uma sala privada, para dentro de um ambiente particular, onde esses dentistas tenham a liberdade de conversar e se comunicar e entender todo o processo de construção de lentes em resinas. Eu quero somente dentistas que querem elevar o padrão das suas lentes ou começar a entender esse mundo da melhor forma possível e poder estar pronto para fazer as lentes em resinas. Então, eu estou escolhendo dentistas comprometidos. E se você pega R$ 39,90 do seu bolso e investe numa imersão, você está gerando comprometimento. Porque quem investe, mesmo que seja pouco, assiste diferente, percebe diferente, aplica diferente, valoriza diferente, valoriza mais. Então, você que está aí achando barato, sim, é barata a imersão. A imersão é para você entender como funciona esse mundo, assistir como funciona. Então, você vai entrar, a minha equipe vai deixar o link aqui embaixo dessa página para você no chat, ou vai estar aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição embaixo ou no chat vai estar esse link. Toca nesse link, vai lá, entra, aperta no botãozinho, garante a tua vaga. Depois que você garante a tua vaga, você vai cair numa página onde você vai poder entrar no grupo do WhatsApp. Entra nesse grupo. Por quê? Porque é importante, pois todas as nossas notificações, toda vez que eu avisar sobre alguma coisa da imersão, a gente vai notificar através do grupo. Então, para você não perder nenhum presente, para você não perder nenhum recado, para você não perder nenhum detalhe, é importante que você esteja dentro do grupo, tá bom? Agora eu preciso começar essa aula sendo muito direto para você. Eu sei que terminar um caso e sentir às vezes que ele ficou bom, caso bom, você conseguiu entregar um caso bom e foi na sorte, é ruim. Porque você não vai ter a segurança que ele vai ficar bom da próxima vez. Agora pode acontecer que você termine o caso lá, você que já faz lentes resinas, você que vai começar a fazer, termine o caso e olhe para o caso e olhe para o projeto e fala assim: nossa, acho que não vou nem tirar uma foto para postar na minha rede social, porque ficou artificial, ficou volumoso, ficou sem vida. E aí você não sabe onde você errou, você não sabe qual era o problema. Na maioria das vezes não é falta de habilidade, não é dom, não é talento, não é mágica, é falta de sequência. É falta de passo a passo, é falta de estrutura, de estratégia.
E aí você começa a improvisar. Você começa a fazer um projeto de lentes em resinas e esse projeto pode terminar na sorte. Pode ficar ruim, ele pode ficar bom. E aí vai na sorte. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem previsibilidade, não tem uma técnica estruturada aplicada ali. E talvez você esteja nesse momento, ou você vá, ou melhor, iria passar por um momento desse. Porque você não vai passar mais. Porque foi por esse processo, por conta disso, por conta destes dentistas, ou por causa desses dentistas, igual a você, que querem se tornar resineiros de verdade, viver de resina, querem ser especialista nessa área, querem ser referência nessa área, e ainda não conseguem, porque os casos saem na sorte, o caso fica ruim, não sabe onde errou. Por conta disso que eu criei essa imersão, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho. Você vai estar ao vivo comigo, sem corte, sem edição, sem esconder nada, sem esconder erro, sem esconder acerto, sem esconder estratégia, nada. Você vai entender todo o raciocínio por trás de cada etapa, de cada camada das lentes em resinas. Porque a maioria dos dentistas acha que erra porque ele não tem uma mão boa, porque não tem talento, porque não tem resina suficiente, porque às vezes você não tem condição de comprar o melhor material, material mais caro, mas isso é uma balela, bullshit, uma balela, uma besteira. O problema real é a quebra da sequência, é a falta da estrutura, é a falta do que saber o que fazer no próximo etapa, no próximo passo. Às vezes você sabe que uma resina é boa, mas depois que você acomoda ela, qual que é o próximo passo para deixá-la agradável? Qual que é o próximo passo para deixar isso delicado? Qual que é o próximo passo para fazer a lente em resina estratificada? Qual que é o próximo passo do acabamento, do polimento? É para isso que eu criei a imersão. Então você que não tem a estrutura pronta, que você não tem a metodologia, você vai fazer uma lente em resina e o dente fica opaco, às vezes acinzentado, às vezes amarelado nas regiões interproximais e cervicais. Você não vai ter uma naturalidade, o dente vai ficar volumoso. E aí você não sabe onde errou, não sabe o que aconteceu. Eu vou te falar, naturalidade não é sorte. Naturalidade é estrutura, é metodologia. Lente em resina delicada, naturalizada, não é cor natural. Eu consigo ter uma lente em resina branca, clareada, bleach, natural. Eu consigo também ter uma resina A1, A2, que é uma cor natural, feiosa, opaca, bojuda, artificial, volumosa, sem aspecto de dente. E essa palavra bojuda, que eu nem sei se existe no dicionário, você vai me ouvir falá-la muitas vezes nessa sequência de lives e na nossa jornada. Porque tem detalhes, tem estrutura e tem método aplicado que vai evitar que isso aconteça. Bojudo é aquele dente que está esparramado demais, que está volumoso demais, que está arredondado demais, que está torto, que está sem formato, que está feio. Bojudo, dente bojudo, é o inverso, é o antagonista do delicado, do natural. Então, hoje eu vou te mostrar a lógica por trás do método Freehands. O método Freehands ele é baseado, ele é construído através de 5 momentos. A gente vai chamar esses 5 momentos de 5 pilares. O quinto pilar e o quarto pilar, eles são proporcionalmente, ou vamos mudar a palavra, eles não são obrigatórios. Eles podem ou não ser aplicados. Agora, o primeiro, o segundo e o terceiro pilar, o primeiro, o segundo e o terceiro momento da técnica, eles devem ser aplicados. Eles devem ser excelentemente aplicados. E quando você entende esses momentos, ou esses pilares, você começa a entender que existe metodologia, passo a passo, estratégia por trás da técnica para você ter um dente harmônico,
natural, delicado. Eu vou começar a apresentar agora uma tela branca. Essa tela branca, ela é para que eu escreva e comece a aparecer para você o que eu estou escrevendo. Eu sei que está pequeno a letra, eu vou ficar menor aqui e vou aumentar o tamanho da letra. A partir de agora, eu quero que você foque muito no que eu vou falar. Porque aqui é o que você precisa entender como primeiro passo da técnica Freehands. Primeiro momento para você chegar na Terra Prometida. Primeiro passo para a Terra Prometida. Terra Prometida é você ser uma autoridade, você ser uma referência, você ser um especialista, você viver de resina, assim como eu e como outros dentistas que eu ajudo diariamente. Como construir lentes em resinas com naturalidade e previsibilidade. O método Freehands, ele é baseado em alguns momentos, tá? Deixa eu melhorar aqui para você, para ficar mais claro. O método Freehands, deixa eu fazer diferente, peraí. Eu quero aumentar isso aqui e agora eu vou dar o toque. Isso. O método Freehands, ele é baseado em 5 momentos. O método Freehands, mãos livres, é baseado em 5 momentos. Lembrando que os 2 momentos finais, 4 e 5, eles não são obrigatórios. Eles são escolhas sua e do paciente. Para que você construa uma lente em resina harmônica, delicada e naturalizada, eu preciso fazer essa lente em resina em 3 camadas. Rafael, eu vou fazer lentes em resina em 3 camadas sempre. Sempre. Só que toda regra tem uma exceção. E a exceção é o que prova que a regra existe. Então, pode ser, em algum caso ou outro, algum projeto ou outro, isso aqui mude. Mas, como regra, você precisa fazer uma lente em resina em 3 camadas. Por que 3 camadas? Porque cada uma tem uma função e cada uma tem uma propriedade. Na próxima aula, a aula de amanhã, eu vou falar mais sobre essas camadas e vou explicar exatamente o que é e o que material você precisa ter para construir essas 3 camadas, tá bom? Então, momento um do método. A partir de agora, eu vou escrever e provavelmente eu vou cometer erros ortográficos. Vou pedir para você não focar no que eu estou escrevendo, no erro, e focar no conteúdo. Então, eu vou escrever excelente. Às vezes, eu vou escrever excelente com, sim, desse jeito. Vai passar, porque eu estou escrevendo, pensando, explicando para você. Pode ser que eu escreva assim. E passa. Isso aqui é gritante, o erro? É, mas eu não quero que você foque no erro. Então, vamos aqui comigo, foque no conteúdo. Momento 1, camada palatina. Bom, camada palatina é uma estrutura que a gente constrói para que ela tenha 3 propriedades, 3 motivos. O método Freehands ele é baseado numa construção de lentes em resinas à mão livre, né? Hands aqui de mão, né? De botar a mão na massa, e free, literal, de livre. Então, a tradução literal dessa nomenclatura aqui, desse nome é mãos livres. O que significa mãos livres? É que toda lente em resina que eu me proponho a fazer, eu não uso moldagem, enceramento, escaneamento, mockup, enceramento diagnóstico e etc, etc. Guia de muralha palatina. Nada. O paciente, eu faço planejamento prévio, sim, mas o paciente senta na minha cadeira e dali ele só sai com os dentes prontos. O tamanho, o formato, a cor, as nuances de sorriso, eu vou desenhar para ele de forma direta, com as minhas mãos, pincel, espátula e os outros instrumentais e materiais, sem depender de laboratório protético, sem depender de terceiro.
Ou seja, com menor tempo clínico, entre 4 e 5 horas de trabalho para 10 elementos, você consegue tirar o paciente do ponto A e levar para o ponto B. Você consegue iniciar e finalizar o tratamento. Você não precisa moldar na primeira sessão, mandar para o laboratório, ou escanear, mandar para o laboratório. O laboratório vai construir, vai desenhar, vai te cobrar um enceramento, vai te cobrar um planejamento. E aí vai te mandar uma muralha. Ou o mocap. Aí você prova na boca, aí você pega a muralha, coloca lá, gruda ela, resina nela, aí gruda no dente, aí fica mal posicionado, aí você perdeu tudo aquilo, levou. Nada disso. É construído ali na mão. Vai depender somente da tua cabecinha e das tuas mãos, para que você entregue o melhor resultado possível para o seu paciente. E, para entregar o melhor resultado possível, você precisa entender que existem 3 camadas aqui. A camada palatina, ela tem 3 propriedades, que eu vou chamar de 3 porquês, 3 motivos. Para que ela serve? Por que eu tenho que ter ela? Qual é a razão de ter essa camada? A camada palatina tem a função, tá? Função de manter ou dar resistência para as lentes. Imagine você que eu tenha aqui um dente e esse dente tenha um tamanho específico. Esse dente aqui, ó, tem um tamanho específico. Esse power bank agora virou um incisivo central. Ele tem um tamanho específico. Eu vou aumentar o tamanho dele, que ele não tá legal. Quero melhorar o tamanho, quero deixar ele um pouco mais longo. Quando eu vou fazer isso, se apenas eu colocar uma camada de lente em resina aqui na frente, a chance que eu tenha fratura é muito grande. A chance que eu tenha um dente maior que o outro também é muito grande. A chance que eles não fiquem proporcionais é muito grande. Então, a primeira função da camada palatina é que eu construo uma lente, uma camada pelo palato, entre terço incisal e terço médio daquele dente, e essa camada palatina tem o poder de aumentar um pouco esse dente vindo do palato, da região palatina do meu elemento anterior, até que ela fique do tamanho adequado. Vou usar aqui um post-it para que fique melhor para você entender. Então, essa camada palatina ela vai sair do terço médio ou terço incisal do meu incisivo, vou usar um incisivo central do lado direito, dente 11 como exemplo, e ela vai sair ali, e a partir disso você vai conseguir entregar um resultado que dê segurança para o seu caso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A camada palatina, ela sai pelo palato e ela vai aumentar pelo palato também. Eu não tenho a proporção, uma intenção de preencher toda essa face do dente. Deixa eu segurar assim que é melhor, né? Eu não tenho intenção de preencher, dar preenchimento aqui, ó. Ela precisa ser uma parede palatina. E ela pode ter uma curvatura? Pode. Ela pode ficar mais plana? Pode. Ela pode ser um pouco palatinizada? Pode. Depende da curvatura do meu elemento. Mas eu quero dizer para você que ela não precisa sair lá do terço cervical e nem do terço incisal. Vai depender da mordida do paciente. A primeira função dessa parede é fazer com que os nossos elementos tenham resistência. Resistência. Aqui eu preciso de uma resina forte. E na aula de amanhã eu vou falar as resinas que você tem que ter na sua gaveta. Então, para que serve a camada palatina? Para ter resistência. E a gente constrói ela na mão? Sim, na mão. E como constrói? Eu vou explicar também nas próximas aulas e principalmente na imersão Freehands, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho. Voltando aqui para você entender. Se você não fez a sua inscrição ainda, faz lá. Dias 6 e 7 de junho. Canto direito aqui, ó. Você vai lá, faz a inscrição e garante o teu lugar. Tá bom? Então aqui a gente tem clareza sobre a primeira função da camada palatina. Rafael, e é só isso para que ela serve? Não. A gente tem uma outra função. Qual a função 2 da camada palatina? Translucidez. Eu preciso ter translucidez nessa camada porque a partir dessa translucidez eu vou conseguir fazer uma estratificação.
um dente estratificado, um dente mais leve, mais bonito, mais agradável e natural. E além disso, a gente tem a terceira função dela, que é o pré-formato. Ou seja, eu vou definir que o dente que eu estou construindo deve ter 2 milímetros a mais de tamanho. Ou seja, eu estou aumentando o incisivo central, lado esquerdo ou direito, e eu vou aumentar ele 2 milímetros além do que ele já está. 2 milímetros. Ó, o dente está lá, eu vou aumentar 2 milímetros dele. Aumentei. Ó, eu tenho que aumentar 4 milímetros. Aumentei. Quem vai me dar esse pré-formato, essa garantia que eu vou seguir aqui? A camada palatina. Rafael, eu já vi dentistas fazendo isso com muralhas. Coloca uma silicona aqui com um formato de dente future, coloca a resina por trás, prega, gruda e polimeriza. Tudo bem. Pode ser feito? Pode. Mas você vai perder mais tempo, você vai errar mais e vai te dar muito mais trabalho. Aprende a fazer sozinho, com as tuas mãos, você vai ver que o resultado vai ficar muito, muito melhor. Beleza? Entendeu? Camada palatina, resina que tem 3 funções, é o primeiro motivo. As 3 funções dela primeiro momento, resistência, translucidez e pré-formato. Agora eu venho com o segundo momento, que é o momento 2 do método, que é a camada de dentina. Essa camada de dentina, diferente da palatina, ela tem apenas uma função. Ela tem apenas um porquê. O porquê dela, a função dela é dar a cor para a sua lente em resina. Imagina que esse momento é o momento de você escolher a cor para o seu paciente. O paciente que é um dente muito, muito branco, você escolher uma resina clareada, uma resina bleach. O paciente que é um dente mais pro natural, você vai escolher uma resina de cor escala Vita, uma resina B1D, A1D, por exemplo. Mas a função da camada de dentina é basicamente cor, que é o que a gente chama de croma, né? Do sorriso da minha lente. Rafael, e qual resina eu vou escolher para que eu construa essa camada? Se o paciente quer um dente muito branco, qual resina que a gente vai utilizar? Se o paciente quer um dente mais natural, eu já te falei, se ele quiser um dente que não é tão branco nem tão naturalzinho, você vai entender mais sobre isso. Eu vou explicar mais sobre isso na aula que vai ao ar amanhã. Amanhã sim eu vou falar sobre essa aula, sobre esse assunto, sobre as resinas que você tem que ter na sua gaveta, tá bom? Do seu consultório. Eu tenho o momento 3, que é o momento para finalização. Momento que vai transformar literalmente o teu sorriso, ou que vai finalizar, dar aquele tchan final, a cerejinha lá, tá bom? Esse momento é o momento que a gente vai dar o nome de camada de esmalte. E diferente da camada palatina, esse momento aqui, a camada de esmalte só tem também apenas uma função, que é a função do brilho, que é o que a gente chama de valor. Brilho e valor são as mesmas coisas. E tem uma resina específica, uma marca específica, que ela é diferente disso aqui das outras do mercado. Ou seja, tem uma marca que vai dar mais brilho do que as outras, vai dar mais polimento que as outras, vai deixar mais bonito que as outras e mais longevo. Ou seja, seu trabalho vai ter mais durabilidade, vai ficar mais bonito ao longo do tempo. Então, esses são os 3 primeiros momentos, esses são os momentos obrigatórios do método Freehands. É a partir desses 3 momentos que o método Freehands foi construído e baseado. Por quê? Quando eu aprendi a fazer lentes em resinas, eu aprendi a fazer ele com uma camada única, ou seja, eu pegava uma bola de resina, puxava, né, apertava, colocava no dente, pegava o dedo e, ó, macetando assim, no dente, apertando no dente lá, pegava, acomodava aquilo lá com uma espátula, cortava e polimerizava. Uma camada na frente do dente. Era assim que eu fazia, assim que eu aprendi a fazer lentes em resinas há 6 anos atrás. Hoje, a gente sabe que não é assim. Um dos primeiros casos que eu fiz, ele acabou quebrando todos os dentes. Por quê?
porque eu fiz desse jeito. Depois eu fui entender que existia resina de resistência, resina de brilho, resina translúcida, resina de cor. Eu não sabia que tinha resina branca, clareada, bleach, depois eu fiquei sabendo que tem, que é o mais conhecido como BL1, BL2 da vida. Então você precisa entender tudo isso e entender que dessa forma, com essa sequência, é o modelo mais assertivo para você entregar um resultado natural, delicado, belo e harmônico para o seu paciente. Rafael, 3 camadas é muita coisa, é difícil? Não, não é muita coisa. Não vai ficar volumoso. As nossas lentes em resinas em 3 camadas ficam mais leves, mais delicadas e com menor volume do que algumas porcelanas ou que a maioria das porcelanas que eu vejo por aí. Eu garanto que as lentes em resinas feitas com isso, com essa estrutura, vai ficar melhor, mais bem adaptada, quiçá mais natural que muitas porcelanas que eu vejo por aí. E aí, a partir disso, a gente tem 2 momentos que são opcionais, que não são obrigatórios. Até aqui é tudo obrigatório. É uma regra que, salvo alguns casos muito específicos, tem uma exceção. Mas são esses momentos, tá? Agora eu tenho o momento 3, desculpa, momento 4, que é o momento que eu chamo de blindagem plana. O que é a blindagem plana? Foca na definição. É o ato de mudar a cor do substrato sem ganhar volume. Blindagem plana é o ato de mudar a cor do substrato sem ganhar volume. Com o passar dos anos que eu comecei a fazer as lentes em resinas, eu percebi que eu tinha um calcanhar de Aquiles. Ou seja, todo resineiro que se preze, ele teria ou tem esse calcanhar de Aquiles. A lente em resina, quando você faz ela branca, clareada, em cima de um dente natural, A1, A2, A3, automaticamente ela vai amarelar nas regiões críticas, se você não tiver preparado os dentes. Agora, se você passou broca, você criou espaço e ela não vai amarelar. Por que que amarela? Porque na região cervical e interproximal, você não consegue, não tem como, não pode colocar volume de resina. Então a camada de resina fica muito fininha nessas regiões. E aí a gente tem o substrato puxando a cor. E quando a gente tem o substrato puxando a cor do dente, elas vão ficar amareladas. E o centro do dente vai ficar mais esbranquiçado. E esse contraste de amarelo aqui, na cervical e interproximal, com o centro do dente branco, vai causar uma sensação horrível na cabecinha do seu paciente. Seu paciente vai odiar o tratamento. Quando eu tenho dentes amarelados nas regiões interproximais, cervical e tenho branco no centro, que é uma cor BL1, por exemplo, ele vai odiar. Agora, como é que eu evito isso? Primeira forma, desgastando, passando broca, criando espaço na cervical e na proximal para que você consiga colocar uma camada de resina mais volumosa. Segundo modo de fazer isso é fazer a blindagem plana, que automaticamente não precisa fazer o desgaste dos dentes. Pode ter outra forma? Tem, clareamento, mas clareamento resolve? Não. O clareamento ele vai deixar o dente da cor natural dele, não vai clarear mais o dente. O clareamento não tem poder de branqueamento, de branquear, tá bom? Tem poder de clarear, ele vai trazer o aspecto natural para o sorriso. Então, a blindagem plana é o ato de mudar a cor do substrato do dente e tem a função de manter ou evitar, colocar o ato de evitar amarelamento nas regiões críticas. Vou fazer aula só de blindagem planas, regiões críticas, só de blindagem plana e na imersão que vai acontecer no dia 6 e 7, você vai ter lá todo o passo a passo da blindagem plana, que material que usa, como que faz, como que deixa isso sem ganhar volume, por exemplo. Como é que eu deixo o dente mais clareado, o substrato mais clareado sem ganhar volume? Tem como, e eu vou ensinar a fazer isso. E o último momento, que é o momento 5 do método Freehands. Rafael, você falou que é opcional esses 2 momentos. Por que que a blindagem plana é opcional? Por exemplo, se eu vou usar a resina BL1 no momento 2, na camada de dentina, que tem a função de cor, eu preciso fazer a blindagem obrigatoriamente. Por quê? Porque senão vai ficar amarelado. E se eu usar, por exemplo, uma resina A2 aqui no momento de camada de dentina,
Eu não preciso fazer blindagem plana, eu não faço blindagem plana. Por quê? Porque o A2 é quase igual que o A3, o A4 do dente que o paciente tem. E aí não vai ter um contraste grande, porque vai ficar mais amarelado aqui, mas aqui também vai ficar natural, de cor natural. Então vai dar um degradê, vai ficar bonito. Não passa blindagem plana em cor A2, em A3, cor natural ou cor de escalavita. Tá bom? Deu para entender? Tem dúvidas? Manda aí para nós. Falei muito. Minha garganta secou. Então, agora eu tenho o momento 5, que é o momento onde eu faço a ponta transparente, que é o momento da estratificação. Por que esse momento também é opcional? Porque esse momento... Opa, a estratificação não é aqui. Por que ele é opcional? Porque o momento onde... Estratificação. Eu não consigo falar e fazer as coisas, tá bom? Tenho que falar, depois escrever, ou escrever, depois falar. A estratificação é para... Qual o objetivo dela? Dar translucidez incisal. Ou copiar o aspecto natural, translúcido da incisal, tá bom? A função é dar leveza, ó, roupa do Brasil, dar leveza e azul, top. Dar leveza, tá? E naturalidade para o sorriso. Um sorriso estratificado ele traz leveza e naturalidade. É um sorriso que não é monocromático. O que é um sorriso monocromático? É uma lente em resina que é leitosa. Ela tem uma cor única, desde a cervical até a incisal. Aqui, a estratificação vai permitir que tenha leveza no sorriso. É a pontinha transparente. Então, é um dente que não é monocromático, ele tem mais de uma cor. Ok? Agora, essa estratificação, ela só é feita, ou normalmente os pacientes que pedem são pacientes mais novos. Se você atender um homem de 55, 60 anos, provavelmente ele não vai querer pontinha transparente, não. Vai querer dentes harmônicos, bonitos e nem muito branco. Provavelmente. Agora, se atender um jovem de 18 anos, talvez ele queira um dente estratificado, talvez ele queira um dente mais clareado, claro do BL1, BL2. Então, você precisa entender que blindagem plana e estratificação são opcionais, mas camada palatina, dentina e esmalte são meio que obrigatórias. Beleza? Então, é importante você entender todo esse passo a passo, todo esse momento, todos esses momentos, né? Então, agora eu preciso te falar sobre o que a gente vai fazer com todos esses momentos. A partir disso, a partir do momento que você ficou retórico, mas é isso mesmo. A partir do momento que você entende os 5 momentos, cada um com sua função, você começa a saber mais da técnica. Você começa a ter mais clareza. Talvez ontem, talvez hoje, há meia hora atrás, há 50 minutos atrás, que eu estou aqui há 50 minutos fazendo essa aula, você não tivesse algumas clarezas. E talvez você já esteja começando a ter clareza, nem que seja de forma teórica, sobre como fazer uma lente em resina. E aí agora a gente precisa entender e aplicar tudo isso. Agora surgiu novas dúvidas. Agora você quer saber quais resinas comprar para fazer dente natural. Quais resinas comprar para você fazer dente brancão. Qual o tamanho do dente ideal, o central ideal, o lateral ideal, como é que eu faço o formato de um canino. Como que é o corredor bucal? Qual o tamanho ideal de um pré-molar? Como fazer dente escurecido? Como fazer a estratificação bem feita? Como fazer a blindagem plana? Calma. Calma, que você vai entender tudo isso. Eu não tenho tempo hoje para explicar tudo isso para você. Mas agora presta atenção no que eu vou te falar, presta atenção mesmo. O que muda quando você começa a seguir um protocolo, um passo a passo? O que muda para você quando você recebe uma receita e aplica ela? Você ganha velocidade, você tem mais clareza, você tem mais previsibilidade, você para de improvisar, você consegue corrigir o erro sem ter desespero, sem ficar louco dentro da roupa. Você deixa de trabalhar assim, nossa, será que vai dar certo?
Ai, será que eu vou conseguir? Meu Deus, esse negócio parece que não é pra mim, não nasci pra isso. Aí você acaba desistindo, jogando fora, largando mão. Você acaba não colhendo o que tem pra você colher. Resneiro, o que eu entreguei aqui hoje é um conteúdo que muita gente poderia vender. O que eu entreguei aqui hoje, a base de toda a estrutura da minha metodologia, talvez seria outra pessoa estaria vendendo isso para você. Então, se essa aula fez sentido no seu coração, eu quero te pedir um favor. Pega agora essa live e manda para um amigo seu que é dentista e que ainda sofre aí no mocho, quebrando a cabeça, precisando trabalhar 12, 10 horas por dia para entender como funciona esse mundo da odontologia estética, ou para trabalhar muito para receber R$ 3.000 no final do mês. Às vezes a pessoa até tentou, mas ele acha que falta, não tem talento para tal coisa, não tem talento para resina. Agora você hoje, você viu a lógica. Só que nos dias 6 e 7 de junho, você vai ver a execução completa ao vivo. 10 lentes, um paciente real, sem corte. Você vai entender a espessura, a translucidez, a blindagem, a camada palatina, o acabamento, o polimento, o controle do volume e vai ter mais previsibilidade na sua clínica, no seu dia a dia. Você vai aprender e vai entender como construir lentes em resinas naturais com 3 camadas. O primeiro lote está aberto por apenas R$ 39,90. E, sinceramente, esse valor não representa em nada o valor da técnica. Representa apenas a sua decisão, ou a decisão de quem escolheu levar a resina a sério. Se você ainda não fez a sua inscrição da jornada da imersão Freehands, toca no link que a minha equipe deixou no chat, ou vai ficar na descrição desse grupo, ou vai lá no Instagram, lá na bio do meu perfil, e se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Agora, eu quero te fazer um outro convite. Eu vou deixar aqui o meu perfil do Instagram. Basicamente é isso aqui, ó. Você vai no Instagram, assim que acabar essa aula, você vai digitar isso aqui, ó, e vai lá no meu perfil e vai mandar uma mensagem para mim. Entrar e mandar uma mensagem no meu direct. Fala, Rafael, tudo bem? Cara, acabei de assistir sua aula, tô com essa dúvida aqui, ó. Tal. Fala, Rafael, tudo bem? Pô, gostei da aula, cara. Que massa, eu aprendi isso aqui que não tinha noção, não sabia para que servia a camada de dentina, não sabia para que servia o esmalte. Pô, Rafael, que massa a parada aí, você vai entregar tudo mesmo dia 6, 7? Sim. Então vai lá agora e manda mensagem. Eu quero compartilhar tua mensagem, eu quero repostar tua mensagem, eu quero responder tua dúvida que você tiver em vídeo, no story, eu vou colocar, vai ser massa. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber que é você que está assistindo. Então vai lá, me manda mensagem no Instagram assim que acabar a aula, tá bom? E para você que ficou até aqui agora, eu quero te explicar sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou te mostrar uma coisa que trava muito dentista, tá bom? Como evitar o aspecto artificial nas lentes em resinas. Os erros que você cometeria. Ou os erros que você cometeu. Como evitar o aspecto artificial nas lentes em resinas. Beleza? Eu vou falar sobre estratificação, arestas e ângulos incisais. E daqui a pouco, daqui mais pra frente, nas próximas aulas, eu vou falar sobre as resinas que você tem que ter na sua gaveta, resinas que você tem que comprar, quando usar uma resina clareada, quando usar uma resina bleach, qual a melhor resina para camada palatina. Vou explicar tudo isso para você. Mas amanhã vou falar sobre estratificação, aresta e ângulo incisal. Você vai entender o porquê de cada coisa. Fechou? É isso. Um grande abraço e te vejo amanhã na próxima aula. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijo no coração. Espero sua mensagem lá no meu Instagram, hein? Valeu!